Existe uma mentira que a gente repete desde criança, a de que entre as estrelas não tem nada. Vazio absoluto, silêncio, escuridão. Só que os cientistas descobriram uma coisa desconfortável. Esse nada não é nada. Ele tem massa, tem temperatura, tem movimento e tem coisas viajando dentro dele em velocidades que nenhuma nave humana suportaria. O vazio entre as estrelas está cheio, e é exatamente por isso que ele é perigoso. Nos próximos minutos, você vai entender por que atravessar o espaço entre duas estrelas pode ser um problema muito maior do que construir o foguete. Você vai descobrir o que existe nesse espaço. Por que ele já está entrando na nossa casa neste exato momento? E por que duas sondas humanas, ao cruzarem uma fronteira invisível, mediram algo que mudou a forma como olhamos para o céu? Olhe para o céu numa noite limpa, longe da cidade. Você vê pontos de luz e vê o preto entre eles. Seu cérebro interpreta esse preto como ausência, como se alguém tivesse recortado buracos numa cortina. É uma leitura natural e é errada, porque o preto que você enxerga não é a falta de alguma coisa. Na maior parte das vezes, é alguma coisa, só que fina demais para brilhar. Os astrônomos dão um nome para esse recheio invisível, meio interestelar, uma mistura extremamente rarefeita de gás, poeira e plasma que preenche o espaço entre as estrelas da nossa galáxia. Cerca de 99% disso é gás, principalmente hidrogênio e hélio. O restante, mais ou menos 1%, é poeira. E é justamente esse 1% que vai te incomodar mais tarde. Agora vem o número que quebra a intuição. Em algumas regiões, a densidade do meio interestelar pode ser tão baixa quanto 0,1 átomo por centímetro cúbico. Leia de novo. Não é um átomo. É a chance de encontrar um átomo a cada 10 centímetros cúbicos. É mais vazio que qualquer vácuo que a humanidade já fabricou em laboratório. E mesmo assim, isso é matéria. Isso é substância. Você deve estar pensando, se é tão pouco, qual o problema? O problema é a escala. Um átomo por aqui não faz diferença nenhuma. Mas o espaço entre as estrelas não se mede em metros. Se mede em trilhões de quilômetros. E quando você multiplica quase nada por uma distância inimaginável, o resultado deixa de ser desprezível. Vira estrutura, vira massa, vira obstáculo e tem mais. Mesmo sendo quase vácuo, o meio interestelar contém matéria suficiente para influenciar a formação e a evolução das estrelas. Pense no que isso significa. Aquilo que a gente chama de nada é o mesmo material que, sob as condições certas, colapsa e acende um sol. O berço das estrelas não é um lugar cheio, é um lugar vazio. Vazio de um jeito muito específico. Se você já viu uma foto da Via Láctea, reparou naquelas faixas escuras, cortando a faixa de luz. Muita gente acha que são regiões sem estrelas. Não são. São regiões onde tem estrelas atrás, mas alguma coisa na frente está bloqueando a luz delas. Essa alguma coisa é poeira. Poeira cósmica. E ela é tão eficiente em esconder o universo que enganou astrônomos por décadas. Aqui entra um detalhe que parece um erro de digitação. Esses grãos de poeira interestelar normalmente são menores que 1 micron, menores que 1 milésimo de milímetro, menores que uma bactéria. Partículas que você não veria nem com uma lupa. E ainda assim, em quantidade suficiente, elas apagam a luz de estrelas inteiras. O universo tem um filtro, e ele é feito de sujeira microscópica. Do que exatamente? De carbono. De silicatos, basicamente os mesmos compostos que formam areia e rocha aqui na Terra. E de gelos sujos, misturas congeladas grudadas nos grãos. Ou seja, o pó que flutua entre as estrelas é feito das mesmas coisas que estão debaixo dos seus pés agora.
A diferença é que lá ele nunca se juntou. Ainda não. Porque essa poeira faz muito mais do que bloquear luz. Ela transporta elementos produzidos por estrelas que já morreram. Ela serve de superfície para a formação de moléculas. Ela participa do nascimento de novas estrelas e depois de planetas. Aquilo que na escala humana parece insignificante é literalmente a matéria-prima de mundos inteiros. Cada grão é uma peça solta de um planeta que talvez ainda vai existir. E é agora que a história muda de direção, porque tudo o que eu descrevi até aqui é bonito. Poeira que vira planeta, gás que vira estrela, um ciclo elegante. Só que existe uma outra leitura dos mesmos fatos, uma leitura que os engenheiros que sonham com viagens interestelares conhecem muito bem e que raramente aparece nos documentários bonitos sobre o cosmos. Um grão de poeira parado é inofensivo. Você respira coisas parecidas todo dia, mas a energia de um impacto não cresce junto com a velocidade. Ela cresce com o quadrado da velocidade. Dobre a velocidade, quadruplique a energia. Isso é física básica. E é a física básica que transforma pó em munição. Não é o tamanho do objeto que mata, é o quanto ele está correndo. Agora imagine uma nave humana tentando chegar em outra estrela. Para que a viagem não leve dezenas de milhares de anos, ela precisaria correr muito, rápido a ponto de qualquer partícula parada no caminho se tornar um projétil. E o meio interestelar não está vazio. Ele tem gás, ele tem poeira, e a nave não pode desviar de algo que ninguém consegue enxergar com antecedência. Aí você chega numa conclusão estranha. O maior obstáculo para atravessar o espaço talvez não seja a distância, nem o combustível, nem o tempo. Talvez seja aquilo que a gente passou séculos chamando de nada. Uma sopa tão fina que os melhores instrumentos da Terra têm dificuldade de detectar e que, na velocidade certa, se comporta como uma parede. Mas ainda não é isso o pior. Porque tem uma coisa que quase ninguém comenta. O sistema solar não está simplesmente boiando num espaço limpo e neutro. O Sol está atravessando, neste momento, uma região específica. Uma nuvem interestelar extremamente tênue que os cientistas chamam de nuvem interestelar local. Alguns pesquisadores usam um apelido mais informal, Local Fluff, a penugem local, um nome fofo para uma coisa que ninguém escolheu. Nós não passamos perto dessa nuvem, nós estamos dentro dela. O sistema solar inteiro está mergulhado nesse material desde muito antes de existir civilização humana. Você nasceu dentro de uma nuvem interestelar e nunca soube disso. Ninguém sente, ninguém vê. Não muda a cor do céu. E mesmo assim, é um fato medido, registrado e publicado por agências espaciais. E não é teoria. A Agência Espacial Europeia registra que poeira e átomos de hélio dessa nuvem conseguem penetrar fundo na região dominada pelo Sol. Fundo o suficiente para serem medidos diretamente por sondas, ou seja, pedaços da galáxia estão entrando na nossa casa. Não daqui a 1000 anos, agora. Enquanto você assiste isso, matéria interestelar está atravessando o sistema solar. Pense na estranheza disso. A gente sonha em mandar sondas para o espaço interestelar. E o espaço interestelar já mandou amostras para cá. Átomos que nunca pertenceram ao Sol. Grãos que se formaram perto de estrelas, que talvez já tenham explodido. Eles atravessaram distâncias absurdas, chegaram até aqui e foram detectados. A galáxia entrega correspondência. E a gente só aprendeu a ler recentemente. Mas aí surge a pergunta óbvia. Se esse material está chegando, por que ele não nos atinge com força total? Por que a Terra não é constantemente varrida por tudo que vem de fora? Por que a vida aqui é possível,
estável, tranquila, enquanto lá fora existe um ambiente violento em movimento? A resposta é que existe alguma coisa no caminho, uma coisa gigantesca e invisível. Ao redor de todo o sistema solar existe uma fronteira. Ela não aparece nos mapas escolares. Não tem placa, não tem linha, não tem cor. É uma bolha criada pelo vento solar e pelo campo magnético do Sol. Os cientistas chamam de heliosfera, e ela envolve tudo: Mercúrio, a Terra, Júpiter, Plutão. Tudo o que você já chamou de vizinhança está dentro dessa bolha. E essa bolha não é decorativa. Dados das sondas Voyager indicaram que a heliosfera bloqueia mais de 70% da radiação cósmica que chegaria até aqui. 70%. Existe um escudo em volta do sistema solar, e a maior parte da humanidade viveu e morreu sem saber que ele existia. Nós evoluímos protegidos. Nós nunca conhecemos o ambiente real do espaço. Em 25 de agosto de 2012, um objeto construído por seres humanos atravessou essa fronteira pela primeira vez, a Voyager 1. E o que os instrumentos dela registraram do outro lado não foi silêncio. Não foi vazio. Foi uma mudança brusca, medida, inegável. O tipo de dado que faz um cientista olhar 2 vezes para a tela. Você ainda não viu o pior. Todo mundo esperava alguma coisa dramática. Uma parede, um baque, um momento claro de travessia. Não foi assim. A Voyager 1 não bateu em nada. Ela simplesmente começou a medir um universo diferente ao redor dela. As partículas que vinham do Sol despencaram, e outras, vindas de fora, começaram a subir. A fronteira não é uma linha, é uma troca de ambiente. A distância em que isso aconteceu tem um número, cerca de 122 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol. Então multiplique isso por 122. Dá aproximadamente 18 bilhões de quilômetros. É tão longe que a luz do Sol leva mais de 16 horas para chegar lá. E ainda assim, isso é perto. A Voyager 1 saiu da Terra em 1977. Ela cruzou a heliopausa em 2012, 35 anos voando. 35 anos para alcançar a borda da bolha que a gente chama de casa. Nenhum ser humano vivo hoje veria uma nave dessas voltar. E ela é o objeto mais rápido que já mandamos para fora. 6 anos depois, aconteceu de novo. Em 5 de novembro de 2018, a Voyager 2 atravessou a mesma fronteira, com instrumentos diferentes, numa direção diferente, e mediu o mesmo padrão. Isso é o que transforma um resultado curioso em ciência sólida. 2 máquinas separadas por bilhões de quilômetros, contando a mesma história sobre o lugar onde termina a proteção do Sol. E a história que elas contaram é específica. Do lado de fora, as partículas originadas dentro da heliosfera diminuíram, e os raios cósmicos vindos do espaço interestelar aumentaram. Não é uma mudança sutil, é uma inversão. Como sair de dentro de uma casa fechada e sentir o vento bater direto no rosto. Só que o vento ali é radiação. Vale entender o que são essas coisas. Raios cósmicos não são raios de luz. São partículas. Núcleos atômicos acelerados a velocidades absurdas por eventos violentos espalhados pela galáxia. Elas atravessam matéria, atravessam metal, atravessam o tecido biológico. E cada uma delas carrega energia suficiente para quebrar moléculas no caminho, inclusive as moléculas que formam o seu DNA. Agora, junte as peças. A heliosfera bloqueia mais de 70% dessa radiação. A Terra tem ainda o próprio campo magnético e a atmosfera por cima. Ou seja, a vida na Terra cresceu dentro de camadas de proteção empilhadas. Nós nunca vivemos no espaço real.
Nós vivemos numa exceção, num bolsão calmo dentro de um lugar que não é calmo. E é aqui que o sonho da viagem interestelar encontra um problema difícil. Uma nave que sai da heliosfera perde esse desconto de 70%. Ela fica exposta ao ambiente completo, por anos, ou décadas, ou séculos, dependendo da velocidade. Não é uma dose, é uma exposição contínua. E a tripulação, se existir, não pode voltar para dentro da bolha. Você pode pensar, é só blindar, colocar chumbo, colocar água, colocar rocha. O problema é que blindagem é peso, e peso é combustível, e combustível é mais peso. Cada quilo de proteção torna a nave mais lenta, e cada ano a mais de viagem aumenta a exposição total. É um nó. Você se protege mais e fica mais tempo exposto. Não existe saída óbvia, mas volta um instante para a travessia, porque a Voyager 1 revelou uma coisa que ninguém tinha previsto direito. Sair do sistema solar não é como cruzar uma porta. Antes da heliopausa, existe uma região turbulenta. Um lugar onde o campo magnético do Sol se acumula, se comprime, se empilha. Uma zona de transição que não aparecia em nenhum modelo antigo com essa clareza. E dentro dessa zona, os instrumentos detectaram algo estranho. Partículas conseguiam escapar para fora e outras conseguiam entrar, todas viajando por linhas magnéticas que conectam o campo do Sol ao meio interestelar. Os cientistas da NASA deram um nome para isso: rodovia magnética. Um caminho invisível que liga o nosso sistema ao resto da galáxia. E ele já estava lá, funcionando, o tempo todo. Pense no que isso implica. Não é um muro. É uma membrana com passagens. Coisas saem daqui. Coisas entram aqui. A separação entre o Sol e a galáxia não é hermética. Nunca foi. O sistema solar troca material com o espaço interestelar continuamente, por rotas que a gente só descobriu porque uma sonda velha de 1977 estava passando no lugar certo. E esse é um detalhe fácil de perder. A Voyager 1 não foi construída para isso. Ela foi lançada para estudar Júpiter e Saturno. Missão de alguns anos. Tudo depois disso é bônus. Nenhum dos engenheiros originais projetou aquilo pensando em heliopausa. A humanidade descobriu a estrutura da própria fronteira porque uma sonda antiga se recusou a morrer no prazo. Do outro lado dessa membrana, o que existe? Não é homogêneo. O meio interestelar tem regiões, tem zonas mais frias e densas, tem zonas quentes e ionizadas, tem bolhas abertas por explosões antigas. É uma paisagem. Só que uma paisagem feita de gás tão fino que você atravessaria milhões de quilômetros sem perceber que mudou de bairro. E essa paisagem tem uma origem violenta. Estrelas morrem. Quando as maiores chegam ao fim, elas explodem. Supernovas. E uma supernova não desaparece em silêncio. Ela lança elementos e energia para tudo que está em volta. Carbono, oxigênio, ferro. Material que só existe porque uma estrela viveu, queimou e se destruiu. O espaço entre as estrelas é feito de restos. Junto com o material vem a onda de choque, uma frente de energia que atravessa o gás e a poeira ao redor. Ela comprime, ela aquece, ela reorganiza tudo o que encontra. E nesse processo, regiões que estavam espalhadas e tranquilas ficam mais densas, mais apertadas, mais instáveis. A explosão não só destrói, ela empurra o material para um estado novo, porque em regiões suficientemente densas, esse material comprimido pode colapsar. A gravidade assume, o gás se junta, a temperatura sobe e, em algum momento, acende uma nova estrela, feita dos escombros de outra que morreu antes. O espaço entre as estrelas não é um cemitério. É um cemitério que também é uma maternidade. As duas coisas, no mesmo lugar, ao mesmo tempo.
E aí chega a parte que costuma dar um nó na cabeça. O cálcio dos seus ossos, o ferro do seu sangue, o carbono de cada célula sua. Nada disso foi feito na Terra. Tudo isso foi produzido dentro de estrelas e jogado no meio interestelar. Passou milhões de anos como poeira flutuando no escuro, antes de virar parte de um planeta. E depois de você. Então, quando você olha para o espaço vazio entre as estrelas, você não está olhando para a ausência. Você está olhando para o processo que te fabricou. Aquele preto é a fábrica. É a linha de montagem mais antiga que existe. Lenta, fria, silenciosa e absurdamente eficiente. E ela continua funcionando agora, em lugares que a luz ainda vai levar milhares de anos para nos mostrar. Só que reconhecer essa beleza não muda o problema prático. Esse mesmo material é o que uma nave teria que atravessar. Esses mesmos eventos violentos são o que produz os raios cósmicos que atravessam metal. A galáxia que nos criou é a mesma galáxia que não foi feita para a gente circular nela. Não existe hostilidade, existe indiferença. E indiferença, na física, costuma ser pior. Agora, um detalhe que muda a escala de tudo. Quando a Voyager 1 cruzou a heliopausa, várias manchetes disseram que ela tinha saído do sistema solar. Tecnicamente, ela saiu da bolha do Sol, mas saiu mesmo do sistema solar? Não. Porque a gravidade do Sol não termina ali. Ela vai muito, muito mais longe, e existe alguma coisa lá fora que ninguém nunca viu. Envolvendo tudo o que a gente já falou, existe uma casca, uma região gigantesca de corpos gelados presos pela gravidade do Sol. A nuvem de Oort. Ninguém fotografou, ninguém visitou. Ela é inferida a partir do comportamento dos cometas de longo período, aqueles que aparecem uma vez e somem por milhares de anos, e ela redefine completamente o tamanho da nossa vizinhança. Segundo estimativas da NASA, a nuvem de Oort pode começar por volta de 1.000 unidades astronômicas e se estender até cerca de 100.000. Lembra que a Voyager 1 cruzou a heliopausa em 122. Ela nem chegou perto do começo. E a conta do tempo para atravessar tudo isso é o número mais desconfortável dessa história inteira. A NASA estima que a Voyager 2 levaria cerca de 30.000 anos para atravessar a nuvem de Oort por completo. 30.000 anos. Não é o tempo para chegar em outra estrela. É o tempo para terminar de sair da nossa. Toda a história escrita da humanidade cabe umas 6 vezes dentro desse número, e ainda sobra espaço. Pense na proporção. A Terra fica a uma unidade astronômica do Sol, Netuno a 30, a heliopausa a 122, e a borda externa da nuvem de Oort pode chegar a 100.000. Se o sistema solar fosse um campo de futebol, tudo o que a gente conhece bem caberia numa moeda no centro. O resto do campo é escuro e nunca foi visitado. E o que existe nessa casca? Corpos gelados. Bilhões deles, possivelmente. Restos da formação do sistema solar que foram empurrados para longe pela gravidade dos planetas grandes há bilhões de anos. Eles orbitam devagar, num frio absurdo, em trajetórias que levam milhões de anos para se completar. São fósseis, congelados desde antes de existir vida na Terra. De vez em quando, um deles é perturbado. Uma passagem estelar distante, um empurrão gravitacional, e o objeto começa a cair na direção do Sol. Milhares de anos depois, ele aparece no nosso céu com uma cauda. A gente chama de cometa e acha bonito. Mas aquilo é um recado. A prova física de que existe alguma coisa muito longe e que ela às vezes se mexe. Ninguém nunca viu a nuvem de Oort diretamente. Ela é escura demais, fria demais e espalhada demais.
A existência dela foi deduzida a partir das órbitas desses cometas de longo período. Vieram de todas as direções, vieram de distâncias parecidas. E isso só faz sentido se houver um reservatório esférico gigantesco ao redor de tudo. A ciência descobriu uma casca inteira pelo comportamento das migalhas que caem dela. E aqui a coisa fica prática de novo. Uma nave saindo do sistema solar teria que atravessar essa região. A boa notícia é que ela é vazia o bastante para que uma colisão seja improvável. A má notícia é que improvável não é impossível. E numa viagem de milhares de anos, tudo o que é improvável tem tempo de sobra para acontecer pelo menos uma vez. Porque não existe conserto no meio do caminho. Não tem oficina. Não tem resgate. Uma nave interestelar é um sistema fechado, onde todo problema precisa ser resolvido com o que já está a bordo. E um único impacto no lugar errado, numa velocidade alta o suficiente, encerra a missão. Não com uma explosão dramática, com o silêncio de um sinal que simplesmente para de chegar. E tem outra coisa que a distância destrói: o sinal. A Voyager 1 se comunica com a Terra por rádio, e essa conversa já leva mais de 20 horas em cada direção. Você manda um comando hoje? A resposta chega depois de amanhã. Agora, estique isso para anos-luz. Uma nave em viagem interestelar não recebe ajuda. Ela recebe cartas antigas. Isso muda tudo em engenharia. A máquina precisa decidir sozinha. Precisa se consertar sozinha. Precisa envelhecer sozinha, em temperaturas próximas do zero absoluto, sem manutenção, por períodos maiores do que qualquer civilização humana já durou. A gente nunca construiu nada assim, nem chega perto. As Voyagers, com quase 50 anos de voo, são o nosso recorde. E elas estão morrendo devagar. Uma a uma, a NASA vem desligando instrumentos das Voyagers para economizar energia. Elas funcionam com o calor de um material radioativo que decai um pouco todo ano. Em algum momento, não vai sobrar potência para nada. Elas vão continuar voando, mas mudas. 2 objetos humanos cruzando o espaço interestelar em silêncio absoluto, por bilhões de anos, sem ninguém escutando. E elas não estão indo para lugar nenhum específico. Nenhuma das duas foi mirada numa estrela. Elas só vão. Daqui a dezenas de milhares de anos, vão passar relativamente perto de outros sistemas, sem chegar neles. Vão continuar atravessando o meio interestelar, sendo lentamente lixadas por átomos e grãos de poeira. É a viagem mais longa da história humana. E ela acabou de começar. Porque mesmo sem uma colisão grande, existe o desgaste. Cada átomo de hidrogênio que bate na superfície arranca alguma coisa. É pouquíssimo, quase nada. Mas ao longo de milhões de anos, esse quase nada polir metal. É o mesmo princípio de uma gota furando pedra. Só que a pedra é uma nave e a gota é o vazio que a gente jurava que não existia. Então retoma a pergunta do começo. Se entre as estrelas parece existir só vazio, por que os cientistas sabem que esse nada está cheio de coisas capazes de impedir a nossa passagem? A resposta não veio de teoria, veio de medição. De sondas que foram até lá e mandaram números. E os números dizem que o espaço interestelar é um ambiente, não uma ausência. E mesmo aqui da Terra dá para medir. Astrônomos olham para a luz de estrelas distantes e reparam que ela chega mais fraca e mais avermelhada. A poeira no caminho absorve e espalha os comprimentos de onda azuis com mais facilidade. É o mesmo motivo de um pôr do sol ficar laranja, só que a escala é galáctica. A luz chega com a assinatura de tudo que ela atravessou. Tem mais. Cada elemento absorve luz em frequências específicas.
Quando a luz de uma estrela passa por uma nuvem de gás, aparecem linhas escuras no espectro, faltas, buracos exatos, e cada buraco tem um culpado identificável. É assim que a gente sabe do que o meio interestelar é feito sem nunca ter chegado lá. A luz é uma testemunha, e ela não sabe mentir. E o que essa testemunha revelou surpreendeu bastante gente. No meio interestelar existem moléculas, não só átomos soltos. Existem compostos de carbono se formando na superfície dos grãos de poeira, em regiões frias e protegidas da radiação. Química acontecendo a 200 e tantos graus negativos, no meio do nada, sem planeta nenhum por perto. O universo faz química onde a gente achava que não havia matéria suficiente. Pensa nessa cena. Um grão de poeira menor que uma bactéria, flutuando no escuro há milhões de anos. Átomos grudam nele, ficam presos, se encontram, reagem e formam moléculas que depois se soltam de volta para o gás. Esse é o laboratório. Sem paredes, sem calor, sem pressa, só tempo. E o tempo, nessa escala, é o reagente mais poderoso de todos. E parte desse material acabou aqui. Meteoritos antigos que caíram na Terra contêm grãos que se formaram antes do sistema solar existir. Pedaços de outras estrelas, sobreviventes de todo o processo de formação planetária. A gente pode segurar, num laboratório, matéria que atravessou o meio interestelar. O espaço entre as estrelas não é um conceito distante. Ele está em coleções de museu. Mas ainda tem um problema que nenhum instrumento resolve. O nosso cérebro não foi feito para isso. A gente entende quarteirões, entende viagens de carro, talvez entenda a distância até a Lua. Mas 4 anos-luz até a estrela mais próxima não significa nada emocionalmente. É só um número. E é justamente por isso que a maioria das pessoas subestima o tamanho do problema. Então, tenta assim. Se você encolhesse o Sol até o tamanho de uma bola de futebol, a Terra seria um grão de areia a uns 25 metros, e a estrela mais próxima, nessa mesma escala, estaria a milhares de quilômetros de distância. Entre a bola e a próxima bola, quase nada. Só um vasto vazio recheado de gás fino e poeira invisível. 4 anos-luz. Esse é o vizinho mais próximo. A luz, a coisa mais rápida que existe, leva 4 anos para cobrir isso. A Voyager 1, o objeto mais rápido que já lançamos, levaria dezenas de milhares de anos para cobrir uma distância parecida. E ela nem está indo para lá. Essa é a diferença entre o que a física permite e o que a gente consegue. Aí, você começa a enxergar a forma real do obstáculo. Não é um muro sólido. É pior. É um muro feito de distância, tempo, radiação e partículas espalhadas de tal forma que nenhuma tecnologia atual atravessa. A gente sonha em viajar entre estrelas desde que aprendeu a olhar para cima. E cada medição nova torna esse sonho mais difícil, não mais fácil. E aqui nasce a pergunta que poucos cientistas gostam de fazer em voz alta. E se essa dificuldade não for um detalhe técnico? E se ela for uma característica permanente do universo? E se o espaço entre as estrelas for, na prática, uma barreira que separa cada civilização de todas as outras? Porque essa hipótese explicaria uma coisa que incomoda a ciência há décadas. A galáxia tem centenas de bilhões de estrelas, muitas com planetas, e várias delas são bilhões de anos mais velhas que o Sol. Se civilizações surgem com alguma frequência, alguma coisa deveria estar aparecendo nos nossos instrumentos. Sinais, rastros, qualquer coisa. Mas até agora, nada. Esse incômodo tem nome, e ele persegue a ciência desde os anos 50. Conta-se que o físico Enrico Fermi fez a pergunta durante um almoço, quase de brincadeira. Se o universo é tão velho e tão grande, onde é que estão todos? A frase virou um dos problemas mais discutidos da astronomia moderna.
Não porque seja difícil de entender, mas porque nenhuma resposta proposta até hoje é totalmente satisfatória. Existem dezenas de tentativas de explicação. Talvez a vida seja raríssima. Talvez civilizações se destruam sozinhas. Talvez estejam se comunicando de um jeito que a gente não sabe escutar. Todas são hipóteses. Nenhuma foi confirmada. Mas existe uma explicação mais simples, que costuma ser ignorada porque não é dramática o suficiente. E ela tem tudo a ver com o que a gente vem falando. E se ninguém aparecer porque atravessar o espaço é simplesmente difícil demais? Não impossível por magia, difícil por física, distâncias grandes demais, energia necessária alta demais, tempo longo demais, radiação intensa demais. Cada civilização ficaria presa no próprio quintal, olhando para cima, imaginando as outras. Isso é especulação, é importante deixar claro. Mas é uma especulação construída em cima de números reais. Nessa leitura, o universo não é hostil, ele só é grande. E a grandeza, sozinha, já funciona como uma cerca. Você pode ver a paisagem inteira, pode estudar, fotografar, calcular. Só não pode chegar lá. É o tipo de prisão mais estranha que existe. Uma em que a porta está aberta, mas o corredor tem 4 anos-luz de comprimento. Mas deixa a especulação de lado, porque os fatos medidos já são bastante desconfortáveis sozinhos. E tem um deles que a gente ainda não explorou direito, uma coisa que a Voyager encontrou nos arredores da heliosfera e que os cientistas ainda estão tentando entender por completo. Envolve hidrogênio e envolve pressão. A heliosfera não flutua parada. Ela se move pela galáxia junto com o Sol. E, ao se mover, empurra o material interestelar à frente. Esse material se acumula. Fica mais denso e mais quente na região de contato, como água amontoando na proa de um barco. Não é um muro sólido, mas é uma faixa onde as condições mudam de forma significativa. Quando a Voyager 2 atravessou essa região, os instrumentos registraram uma camada onde o plasma ficava mais denso e mais aquecido logo antes da passagem definitiva. Não foi previsto com precisão por nenhum modelo. Foi descoberto no ato. A humanidade encontrou uma estrutura na borda do próprio sistema, no exato momento em que passou por ela pela primeira vez. E a lição aqui é ampla. Nós modelamos a heliosfera por décadas, usando teoria e observação indireta. Quando finalmente chegamos lá, encontramos surpresas, 2 vezes. Agora imagine quantas surpresas existem no espaço interestelar profundo, onde nenhuma sonda jamais chegou de forma útil. A gente não sabe o que não sabe. E isso, em engenharia de risco, é o pior cenário possível. Porque você não consegue blindar contra algo que não foi caracterizado. Toda nave interestelar séria já projetada no papel assume valores médios para o meio interestelar. Densidade média, poeira média, radiação média. Mas médias escondem extremos. E uma viagem de séculos atravessaria regiões diferentes, com densidades diferentes, sem nenhuma chance de mudar de rota depois que a decisão foi tomada. Esse é um conceito duro de engolir. Numa viagem interestelar, existe um momento em que voltar custa mais do que continuar. Depois disso, a nave está comprometida. Qualquer erro de cálculo feito décadas antes por engenheiros que já morreram se torna definitivo. Não existe outro empreendimento humano com esse nível de irreversibilidade, nem chega perto. Alguns projetos contornam isso com a ideia de nave de gerações. Pessoas nasceriam, viveriam e morreriam a bordo. Só os tataranetos chegariam. Do ponto de vista da física, faz sentido. Do ponto de vista humano, abre perguntas difíceis.
você estaria condenando gerações inteiras a viver dentro de um tubo, numa missão que elas não escolheram, rumo a um lugar que talvez não sirva. E existe um problema lógico ainda mais estranho. Se a tecnologia melhora com o tempo, uma nave lançada hoje pode ser ultrapassada por outra lançada daqui a 200 anos. A segunda chega primeiro. Todo o sacrifício da primeira vira nada. Então, quando exatamente vale a pena partir? Ninguém tem essa resposta. E enquanto ela não vem, ninguém parte. Enquanto isso, o que a humanidade tem lá fora são 5 objetos: Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2, e a New Horizons, todos saindo devagar, todos sem tripulação, todos incapazes de parar em qualquer lugar. Esse é o nosso alcance real. 5 máquinas caindo para fora, cada vez mais frias, cada vez mais silenciosas, atravessando um meio que a gente jurava estar vazio. E vale entender por quê. Nenhuma dessas sondas tem combustível para frear. Elas ganharam velocidade usando a gravidade dos planetas gigantes e agora seguem em linha praticamente reta para sempre. Chegar em outra estrela não é só uma questão de alcançar, é de conseguir parar quando chegar. E frear custa tanta energia quanto acelerar. Ninguém resolveu essa parte ainda, então junta tudo. O meio interestelar tem matéria suficiente para causar dano em alta velocidade. A radiação lá fora é muito maior sem a proteção da heliosfera. As distâncias exigem viagens de milhares de anos com a tecnologia atual. A nuvem de Oort estende o sistema solar por 100.000 unidades astronômicas. E o vazio, no fim das contas, nunca foi vazio. Essa é a resposta. Só que existe uma última camada nessa história. Uma que quase nunca aparece nos vídeos sobre exploração espacial. Porque até agora a gente falou do que aconteceria se a humanidade tentasse sair. E ninguém perguntou o contrário. O que acontece se o espaço interestelar mudar? Não a gente indo até ele. Ele vindo até nós. Porque a bolha que nos protege depende de 2 coisas: da força do vento solar empurrando de dentro e da pressão do meio interestelar empurrando de fora. É um equilíbrio. E equilíbrios mudam quando um dos lados muda. Se o material lá fora ficar mais denso, a bolha encolhe. Se o Sol enfraquecer, a bolha encolhe. Ela nunca teve tamanho garantido. E o Sol não fica parado. Ele orbita o centro da galáxia, arrastando todos nós junto, numa volta que leva centenas de milhões de anos. Ao longo desse percurso, ele atravessa regiões diferentes do meio interestelar. Nuvens mais densas, regiões mais rarefeitas. Nós estamos numa viagem que começou muito antes de existir vida na Terra. E ela não terminou. A nuvem interestelar local, a tal local fluff, é uma dessas regiões, extremamente tênue, praticamente inofensiva. É por isso que a heliosfera consegue se manter grande e nós vivemos bem protegidos. Mas o Sol não vai ficar dentro dela para sempre. Em algum momento, ele sai. E o que existe do outro lado não é uniforme. Se o sistema solar entrar numa região significativamente mais densa, a pressão externa aumenta. A heliosfera comprime. E aquela proteção de mais de 70% contra raios cósmicos ficaria reduzida. Isso não é ficção. É consequência direta da física do equilíbrio de pressões. É um cenário estudado por pesquisadores e ninguém sabe exatamente quando algo assim aconteceria. Vale calibrar a preocupação. Estamos falando de mudanças em escalas de dezenas ou centenas de milhares de anos. Nada que aconteça amanhã. Nada que você precise temer nesta década. Mas é uma lembrança desconfortável de que a estabilidade que a gente chama de normal é uma condição temporária, um trecho tranquilo de uma viagem muito mais longa. E é essa a virada final.
A gente passou o vídeo inteiro pensando em como sair daqui, em como atravessar o espaço interestelar. Mas nós já estamos atravessando, neste segundo, dentro de uma bolha que não pedimos, empurrada por um vento que não controlamos, cortando uma nuvem que não escolhemos. A humanidade nunca esteve parada, só nunca percebeu o movimento. Você está sentado, parado aparentemente, mas a Terra gira, orbita o Sol, e o Sol corre pela galáxia arrastando tudo junto. Todo esse movimento acontece sem que nenhum músculo seu registre nada. Porque movimento constante não se sente, só se sente aceleração. É por isso que a humanidade passou milênios convencida de que o chão era firme e o céu é que se mexia. E esse é um padrão que se repete na história da ciência. A gente confia demais no que os sentidos entregam. Os sentidos diziam que a Terra era o centro, diziam que o céu era uma cúpula, e hoje continuam dizendo que entre as estrelas não tem nada. Nossos olhos não erram por burrice. Erram porque foram construídos para outra escala. Pensa em como sua visão foi calibrada. Ela evoluiu para identificar predadores no mato, frutas maduras e rostos humanos a poucas dezenas de metros. Nada nesse projeto foi feito para detectar um átomo por 10 centímetros cúbicos a bilhões de quilômetros. A gente está tentando enxergar a estrutura da galáxia com um equipamento otimizado para sobreviver na savana. Por isso, a gente fabricou olhos novos, telescópios que enxergam infravermelho, ultravioleta, ondas de rádio, faixas do espectro que nenhum ser humano jamais viu nem verá diretamente. E foi assim que o vazio começou a se preencher. Onde o olho nu via preto, o infravermelho revela nuvens brilhando, estruturas gigantescas, filamentos. O universo estava falando o tempo todo numa frequência que a gente não escutava. Aquelas manchas escuras da Via Láctea, lembra delas? Em luz visível são buracos. Em infravermelho são as regiões mais ativas do céu, porque a poeira que bloqueia a luz visível esquenta e emite calor, e esse calor atravessa. Então, a mesma poeira que esconde o universo também é o que denuncia a própria existência. Basta olhar com o instrumento certo. E dentro dessas nuvens, o infravermelho mostrou coisas específicas, estrelas se formando, discos de material girando em volta de estrelas jovens, o estágio anterior à formação de planetas. Não é hipótese, é imagem. A gente literalmente fotografou o processo que criou a Terra acontecendo em outros lugares, agora dentro do material que a gente chamava de vazio. E isso significa uma coisa importante. Esse ciclo não é história antiga. Ele está rodando neste momento. Estrelas nascem enquanto você assiste isso. Outras explodem. Material é lançado, comprimido e reaproveitado. A galáxia é uma máquina de reciclagem que nunca desligou. E o espaço interestelar não é o palco desse processo. Ele é a máquina. Só que essa máquina roda numa escala de tempo que não conversa com a nossa. Uma nuvem leva milhões de anos para colapsar. Uma estrela vive bilhões. Um ciclo completo de morte e renascimento estelar é mais longo que a existência de qualquer espécie. A gente está assistindo um filme de bilhões de anos e só consegue ver um quadro parado. E é por isso que o céu parece imóvel. As constelações que você vê são praticamente as mesmas que os egípcios viam. Não porque nada se mexe, mas porque tudo se mexe devagar demais para uma vida humana perceber. Daqui a 100 mil anos, ninguém reconheceria o desenho do céu. As estrelas vão ter mudado de lugar. Só ninguém estará por perto para comparar. E aí, você percebe que o inimigo real dessa história não é a poeira, nem a radiação. É o tempo. Tudo no espaço interestelar
acontece numa escala em que a humanidade é irrelevante. Nossas civilizações duram séculos, nossos impérios, décadas, nossas missões, anos, e a menor unidade de tempo cósmica útil já é maior que tudo isso somado. Existe um desconforto psicológico nisso que é difícil de nomear. Não é medo de morrer, é a sensação de olhar para um sistema tão grande que a sua existência inteira não aparece nele. Nenhum evento humano deixou marca no meio interestelar. Nenhuma guerra, nenhuma descoberta, nenhum nome. Só 5 sondas mudas caindo para fora, em silêncio. E, ao mesmo tempo, essas 5 sondas existem. Isso não é pouco. Uma espécie que passou quase toda a sua história sem entender de onde vinha a luz do Sol, construiu máquinas capazes de atravessar a fronteira da própria estrela, em menos de um século, do primeiro avião até o espaço interestelar. É pouco perto do cosmos, mas é absurdo perto de nós. Então, essa história tem 2 leituras válidas ao mesmo tempo. Uma diz que estamos presos, cercados por distâncias impossíveis e radiação. A outra diz que já enxergamos e medimos coisas a bilhões de quilômetros daqui. Ambas são verdade. E o que decide qual delas domina é o que você faz com o desconforto de saber as 2. Porque tem muito buraco nesse conhecimento. A gente não sabe a densidade exata do meio interestelar em rotas específicas. Não sabe como grãos de poeira se comportam em impactos de altíssima velocidade em escala real. Não sabe quanto tempo eletrônicos sobrevivem a séculos de bombardeio cósmico. Cada uma dessas lacunas é um projeto de pesquisa que ninguém financiou ainda. E parte disso é difícil de testar. Você não consegue reproduzir o meio interestelar num laboratório na Terra com fidelidade total. Dá para chegar perto do vácuo com muito esforço, mas não dá para simular séculos de exposição contínua em tempo real. Então, boa parte do que a gente sabe vem de modelos, cálculos e das poucas medições diretas que aquelas sondas velhas conseguiram fazer. Repare na estranheza dessa situação. Grande parte do que a humanidade conhece sobre a fronteira do sistema solar vem de 2 aparelhos projetados nos anos 70, com computadores mais fracos que qualquer celular atual. Eles não foram feitos para isso. Eles duraram além de qualquer expectativa. E ainda não existe substituto voando. Existem propostas, missões interestelares dedicadas, projetadas para ir muito além e medir direito o meio interestelar. Estudos, conceitos, artigos técnicos, nenhuma delas está voando hoje. E mesmo as mais otimistas levariam décadas só para alcançar a região que as Voyagers já cruzaram. É um campo onde qualquer resposta chega uma geração depois da pergunta. Isso exige um tipo de paciência que a nossa cultura perdeu. Um cientista que começa uma missão interestelar hoje sabe que não vai ver o resultado. Ele trabalha para alguém que ainda não nasceu. Isso é raro. E é talvez a coisa mais admirável dessa história inteira, num assunto que parece só falar sobre limites. Mas volta para o problema central. A pergunta que abriu esse vídeo: por que os cientistas sabem que o nada entre as estrelas está cheio de coisas capazes de nos impedir? Já vimos a resposta se montando peça por peça. Poeira, gás, radiação, distância, tempo, e ainda falta uma peça, a que amarra tudo. Essa peça é a seguinte: nenhum desses obstáculos, sozinho, é insuperável. Poeira dá para blindar, em tese. Radiação dá para reduzir, em tese. Distância dá para encurtar com velocidade, em tese. Cada problema tem uma solução no papel. O que quebra é a combinação. Porque toda solução para um deles agrava outro. Veja o nó se fechando.
Você quer ir mais rápido para reduzir tempo de exposição, mas velocidade maior transforma a poeira em munição mais perigosa. Então, você blinda, mas blindagem é peso. E peso reduz velocidade, que aumenta o tempo de viagem, que aumenta a exposição à radiação. Não é um muro, é um laço que aperta em todas as direções. E é por isso que, apesar de décadas de projetos, nenhuma nave interestelar tripulada saiu do papel. Não por falta de vontade, não por falta de dinheiro apenas, mas porque a física do meio interestelar cria um problema de otimização em que cada ganho custa uma perda equivalente. O vazio se defende sozinho, sem precisar fazer nada, e ainda assim tem gente trabalhando nisso agora, calculando velas empurradas por laser, estudando materiais mais resistentes, modelando rotas com menos poeira. Ninguém desistiu, porque a história da ciência é feita de problemas que pareciam definitivos até deixarem de ser. A questão é se esse é um deles, ou se dessa vez o limite é real. Uma das ideias mais discutidas hoje é abandonar o combustível. Em vez de carregar tanques, você constrói uma vela finíssima e empurra ela com laser potente lançado daqui. Sem peso de propelente, a aceleração pode ser muito maior. É um conceito estudado a sério, com protótipos em escala mínima, e também é onde o problema da poeira reaparece com força total, porque uma vela dessas precisa ser leve. Leve significa fina, e fina significa frágil diante de grãos microscópicos, atingindo em velocidades altíssimas. É a contradição de sempre, agora em forma de tecido. Você precisa ser leve para andar rápido. E andar rápido é exatamente o que transforma o vazio numa lixa. O laço aperta de novo. Alguns pesquisadores propõem outra abordagem. Em vez de uma nave grande, mandar milhares de sondas minúsculas. Se 90% forem destruídas no caminho, tudo bem. Algumas chegam. Não é elegante, é estatística. É admitir que o meio interestelar vai cobrar um pedágio e planejar a viagem em cima da perda esperada. E tem algo revelador nessa estratégia. Ela é a primeira que trata o espaço como ele realmente é. Não como um vazio a ser cruzado, mas como um ambiente que consome coisas. Você não vence o meio interestelar. Você negocia com ele. Manda muito, perde muito e comemora o que sobrar. É a lógica de quem já entendeu com o que está lidando. Repare no que essa história revelou até aqui. O que parecia vazio virou gás, poeira e plasma. O que parecia neutro virou um ambiente com pressão e temperatura. O que parecia distante já está entrando na nossa casa em forma de átomos de hélio. Cada resposta desmontou uma intuição, e nenhuma delas deixou o universo mais confortável. Lá no começo eu falei de uma mentira que a gente aprende quando criança, a de que entre as estrelas não tem nada. Agora, dá para ver o tamanho do erro. Não tem nada é a descrição mais imprecisa possível de um lugar que fabrica estrelas, transporta elementos, bloqueia luz e desgasta metal. O nada é a coisa mais ocupada que existe. E prometi explicar por que os cientistas sabem disso. Agora, você tem a resposta inteira. Eles sabem porque mediram. Pela luz que chega enfraquecida e avermelhada. Pelas linhas escuras que denunciam cada elemento. Pelo infravermelho que revelou nuvens onde havia buracos. E por duas sondas, de 1977, que atravessaram a fronteira e mandaram os números de dentro. Então, a pergunta central se responde sozinha. O que impede a humanidade de atravessar o espaço não é um obstáculo único e dramático. É a soma. Poeira que vira projétil. Radiação que atravessa blindagem. Distâncias que exigem milênios. E um sistema solar que se estende 100.000 vezes mais longe
do que a maioria das pessoas imagina. E existe um detalhe dessa história que muda a forma de olhar para o céu. A heliosfera bloqueia mais de 70% da radiação cósmica. Isso significa que toda a evolução da vida na Terra aconteceu dentro de um abrigo. Nós não somos criaturas do espaço. Somos criaturas de um bolsão protegido, temporariamente calmo, viajando pela galáxia. Pensa nisso com calma. Nenhum ser humano jamais experimentou o espaço de verdade. Os astronautas que foram à Lua continuaram dentro da bolha. Todas as estações espaciais estão dentro da bolha. Cada foto, cada caminhada espacial, cada recorde de permanência em órbita aconteceu na parte de dentro. O espaço interestelar, o ambiente real da galáxia, só foi visitado por máquinas. E essas máquinas seguem indo. Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2, New Horizons. Elas não vão parar em lugar nenhum, não vão pousar, não vão voltar. Vão continuar caindo para fora enquanto a energia acaba e os instrumentos apagam um por um. Depois disso, viram apenas objetos. Metal humano cruzando o meio interestelar por bilhões de anos. E aqui tem uma ironia difícil de ignorar. Provavelmente, a coisa mais duradoura que a humanidade já produziu não é uma pirâmide, um livro ou uma cidade. São essas sondas, longe da erosão, da chuva, do vento e da política. Elas vão existir muito depois que tudo aqui embaixo tiver virado pó. E ninguém planejou isso. Agora, o número que resume tudo. A NASA estima cerca de 30 mil anos para Voyager 2 atravessar a nuvem de Oort inteira. 30 mil anos para terminar de sair de casa. Se a humanidade quer mesmo alcançar outra estrela, precisa aceitar que o projeto não cabe numa vida, nem numa civilização, talvez nem numa espécie. E aí surge a pergunta que eu deixei aberta lá atrás. E se essa dificuldade não for temporária? E se o espaço entre as estrelas for uma barreira permanente que separa cada civilização de todas as outras? Isso é especulação e continua sendo. Mas explicaria por que o céu está tão silencioso apesar de tanta estrela. Só existem duas saídas lógicas para essa história. Ou a gente encontra um jeito que a física atual ainda não mostrou, ou o meio interestelar continua sendo a fronteira final e a humanidade permanece exatamente onde nasceu. Nenhuma das duas está descartada hoje. E a diferença entre elas é o assunto mais importante que quase ninguém discute. Vale lembrar uma coisa antes de decidir que é impossível. Todo limite anterior parecia definitivo enquanto durou. Voar era impossível. Sair da atmosfera era impossível. Chegar na Lua era impossível. Cada um desses muros caiu quando alguém entendeu a física direito. O meio interestelar pode ser diferente. Ou pode ser só o próximo da fila. Mas tem uma diferença honesta a fazer. Aqueles limites eram de engenharia. Esse aqui é de escala. Nenhum avanço técnico encurta 4 anos-luz. Nenhuma invenção diminui a energia necessária para frear uma nave. A gente pode ficar muito melhor no problema. Só não dá para mudar as regras dele. E isso é uma novidade na nossa história. Então, da próxima vez que você olhar para cima numa noite escura, tenta enxergar diferente. Aquele preto entre as estrelas não é falta. É gás fino demais para brilhar. É poeira microscópica bloqueando luz de sóis inteiros. É plasma, campo magnético e movimento. É a matéria-prima de mundos que ainda não existem. E existe algo ainda mais estranho nesse quadro. Esse material não está apenas lá fora. Ele está aqui. Nos seus ossos, no seu sangue, em cada célula. Você é feito de coisas que passaram milhões de anos flutuando naquele escuro
antes de virar planeta. Você não está olhando para o vazio. Você está olhando para a sua origem e, ao mesmo tempo, você está viajando. O Sol atravessa a nuvem interestelar local neste momento, arrastando a Terra junto, cercado por uma bolha que ele mesmo sustenta. Ninguém autorizou. Ninguém pilota. A humanidade inteira está numa travessia interestelar que começou antes da nossa espécie e vai continuar muito depois dela. Talvez seja essa a verdade mais desconfortável de todas. A gente passou séculos sonhando em conquistar o espaço, sem perceber que já estava dentro dele. Não como visitantes, como carga. E o que a ciência descobriu não foi que o universo é vazio. Foi que o vazio nunca existiu. Só a nossa incapacidade de enxergar o que estava lá. E se você chegou até aqui, provavelmente já entendeu uma coisa. As perguntas que sobram são maiores que as respostas que a gente tem. O que existe além da nuvem de Oort? O que acontece com uma civilização que nunca consegue sair de casa? E o que mais está passando pela nossa fronteira, sem ninguém notar? Se essa história mexeu com a sua cabeça, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque o próximo vídeo vai fundo numa pergunta ainda mais perturbadora. O que acontece quando o Sol sair da nuvem que nos protege hoje? Deixa nos comentários qual desses fatos mais te incomodou. E continua olhando para o céu. Ele nunca esteve vazio.